Nós vamos voltar agora à política, vamos voltar a Brasília para conversar com o José Maria Trindade. Zé Maria, a grande expectativa aí para a posse de André Mendonça. O presidente teve que fazer um teste PCR para poder entrar no Supremo. Zé Maria, bom dia. Pois é, eu achava difícil esse teste, mas aconteceu, viu? Muito bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Pois é, e nós, atleticanos, né, mineiros legítimos, estamos mesmo muito felizes. É isso aí. Olha, Marcelo, essa posse, ela é diferente. É a primeira vez em que um evangélico, um pregador, mais do que simplesmente evangélico, chega ao Supremo Tribunal Federal. E olha, André Mendonça chega não é porque é evangélico ou pregador, mas porque tem preparo, porque tem capacidade para ser, sim, ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve uma grande disputa, André Mendonça foi aprovado no Senado com a maior rejeição da história dos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Ele teve 32 votos contrários. Antes, o mais rejeitado foi Gilmar Mendes, com 15, e depois entrou o Edson Fachin com 27. Isso diante de uma disputa lá, já no fim do governo Dilma. E agora 32 André Mendonça. Mas ele enfrentou uma guerra boa no Senado Federal e cada voto desse não é motivo de vergonha, mas sim uma cicatriz de orgulho destas de combatentes de guerra que voltam expondo aquelas cicatrizes com orgulho. Isso aqui foi numa luta feroz em tal lugar, essa outra baioneta aqui, essa outra marca foi de uma baioneta e assim por diante. Então é assim que André Mendonça chega para esta posse hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia em si é rápida, simples, é apenas a entronização dele para o lugar de Marco Aurélio Melo, que se aposentou. Ele será, a partir de agora, o primeiro ministro a proferir o seu voto no plenário, o mais novo, mas vai ficar muito tempo no Supremo Tribunal Federal, até os 75 anos de idade. O presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou presença há muito tempo, mas existia aquela dúvida, né, Marcelo? O presidente não se vacinou e havia exigência de apresentar o atestado de vacina para entrar no Supremo. E aí ele preferiu mudar um pouco a regra e apresentar um teste de PCR, né, um teste negativo. O presidente já fez, deu negativo, e, portanto, ele vai, sim, presenciar a posse desse primeiro evangélico, um pregador, que chega, por exemplo, não por acaso, ao plenário do Supremo e veste essa toga desejada por todos os juristas, viu? Exatamente, o Cacá, inclusive o advogado, brinca que ele gostaria de ser um ex-ministro em atividades, Zé Maria. Ele faz essa brincadeira por tamanho ao cargo depois que ele passa, evidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal. Então é tudo protocolar, todo mundo com aquela cara de paisagem. Então a relação do presidente Bolsonaro, o ministro Barroso aí, passaporte da vacina, toda essa situação aí, esse nível aí de atrito. Então hoje fica tudo no protocolar porque não tem discurso nenhum, Zé Maria. Exatamente, é tudo muito rápido, né? É apenas a posse e amanhã mesmo o Supremo Tribunal já entra em recesso. Os tribunais superiores aqui ainda têm aquele duplo recesso anual, né? No meio do ano e agora no final do ano. É o tempo necessário para André Mendonça assumir, ele já vem avaliando a equipe, já nomeou a equipe e tal, então o tempo que ele vai ficar ali, um mês mais ou menos, cuidando dos processos antigos. Se usa o termo herdou o gabinete de Marco Aurélio, né? Todos os processos, relatorias e tal que estavam com o antigo ministro passa para o gabinete de André Mendonça. Exatamente, Zé Maria, o ano praticamente recesso mesmo, o governo conseguiu aí a PEC dos precatórios e agora Brasília se desliga a partir dessa semana aqui, Zé Maria, ou na próxima já? A partir dessa semana. Agora é votar o orçamento 2022 e pronto, o Congresso entra em recesso. Ainda hoje, a pauta, no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tentativa de votação, e a partir da semana que vem, recesso parlamentar. Mas tem que votar o orçamento. O orçamento só é votado, só é aprovado em acordo, porque um só partido pode melar aí a votação do orçamento. Não existe possibilidade de votação individual, porque cada um tem uma ideia de orçamento e pode inviabilizar o processo. Então, é um acordo para votar o orçamento da União para o ano que vem. A conclusão
da PEC dos precatórios foi uma vitória do governo, uma vitória considerada difícil, porque, olha, muda muito o sentido do investimento. Primeiro, a PEC libera entre 106 a 108 bilhões de reais, e isso garante o pagamento do novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil, que fica em 98 bilhões de reais. E ainda sobram uns recursos aí, e segundo esta PEC, tem que ser aplicados na área social e saúde.